Recentemente, imagens do assassinato de um congolês chocaram o Brasil. Moise Kabagambe foi espancado até a morte num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a família do imigrante, ele tinha ido cobrar 2 diárias que tinha feito no estabelecimento como garçom. O promotor Alexandre Murilo Graça afirmou que o crime teve motivação racial. Com a repercussão do caso, veio à tona mais uma vez a questão do preconceito contra negros e imigrantes no Brasil. Segundo o Atlas da Violência 2021, a chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes maior do que a de uma pessoa não negra. No caso dos imigrantes africanos, a situação é ainda pior. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o historiador Douglas Oliveira dos Santos, que é professor. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ilker. Bom dia, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. É um privilégio poder compartilhar um assunto tão importante e tão maravilhoso desse, porque é um assunto que transforma e modifica a sociedade e faz cada um refletir esses processos fundamentais para a vida humana, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente fica muito feliz de te receber também, viu, professor? E é isso que o senhor disse, né? Um assunto que precisa ser tratado. A gente sabe que existem casos muito extremos de racismo, inclusive que terminam em morte, como esse exemplo que a gente deu, né? Mas esse preconceito está em várias situações do nosso cotidiano, não é? Como que se manifesta o racismo no Brasil? Ele acontece de forma tão forte como foi nesse caso, ou ele pode acontecer também de uma maneira mais velada, de uma maneira mais discreta? Ilka, essa é uma pergunta assim, fundamental e importante. Por quê? Primeiro porque é o seguinte, a concepção de racismo no Brasil, ela tem uma distinção muito diferente das concepções europeias, norte-americanas, tá? Porque nessas regiões existe uma concepção social que a gente chama de diferencialista. Tem um autor chamado Cipriani que ele trabalha com esse conceito diferencialista. O que é o conceito diferencialista? Ele entende que existem as diferenças, mas cada um é colocado em um espaço diferente. Então, vocês vão ver nos Estados Unidos, por exemplo, escola para preto, ambientes culturais para preto. Então, existe ali uma cisão, uma separação. O problema no Brasil é que, e eu não estou dizendo também que isso lá é correto, né? Mas um grande problema no Brasil é que a gente aqui no Brasil, a gente passou a entender como um processo integrado, que não existe uma diferença entre os personagens. Não deveria, de fato, existir, mas essas diferenças existem. Então, o racismo do Brasil, ele é um racismo cultural. Ele faz parte de um processo naturalizado da sociedade. Então, as práticas racistas, elas existem, mas é como se elas não tivessem existindo. Então, o próprio indivíduo que sofre preconceito, ele é condicionado a aceitar essas realidades presentes na sociedade. Então, por exemplo, desde pequeno, eu sempre falo que eu passei a ter nome só depois dos 18 anos, quando eu tive uma consciência racial. Meu nome era Pretinho, Neguinho, Tição, Picolé de Asfalto, Nego d'Água, Quixute, né? Quem é mais antigo sabe o termo, o que significa o Quixute. Então, assim, quando a gente passa a ter consciência, a gente aceitava isso como naturalidade. Quando se passa a ter consciência, passa assim a surgir uma concepção de enfrentamento. Então, o racismo é naturalizado no nosso país. Certo. Professor, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão aí, até que eu achei muito interessante, né? Até que você tem uma idade, uma consciência aí de que você não precisa, né, que você não tem essas diferenças. Falando nisso, é importante demais conscientizar os pais, né, de crianças negras, enfim, e os pais das crianças brancas também, para que essa diferença não exista e que, se ela existir ali, já tenha uma conversa, uma conscientização desde pequenos. É assim que essa mudança pode acontecer de uma forma mais efetiva? Marina, é uma parte desse processo, tá? A processo educacional familiar faz parte desse processo. O grande problema é que muitas concepções, elas não são introjetadas na vida dessas famílias, tá? Então, como o racismo é muito natural, elas não são introjetadas no cotidiano da família, tá? Então, assim, é importante, primeiro porque criança ela não é racista. O racismo, ele é aprendido dentro do processo, tá?
Então, quando a gente fala de um pai, no processo de ensino, existe uma questão de conscientização desses processos, tá? Essa conscientização está associada ao que a gente chama de identidade. Identidade não é individualidade. Identidade é algo que faz parte, ela é introjetado no indivíduo, através da religião, através da educação, através da sua sociedade, através da sua cultura. E essa concepção, a primeira coisa que a gente tem que entender, existe uma frase, Marina, de que é comum para essa sociedade, que é todos nós somos iguais. E essa frase, ela é um pouco perigosa, apesar de ser uma frase importante, do reconhecimento da igualdade humana, mas ela é um pouco preocupante, porque quando nós falamos assim, todos nós somos iguais, é como se essa sociedade quisesse estabelecer que está tudo normal, né? Está tudo natural, como se o preto, o branco, a mulher, né, fossem tratados da mesma forma nessa sociedade. Então, não somos iguais, não pelas características biológicas, não somos iguais porque as pessoas são tratadas de formas desiguais. Então, a família faz parte do processo, só que essa família, ela precisa participar de um processo educacional, tá? A gente está vivendo um momento de intolerância, assim, no Brasil, que nós pretos, né, temos dificuldade, já estamos cansados de ter que tentar explicar. Então, assim, você percebe que há uma ausência de paciência dentro desse processo. Eu, como um educador, eu ainda acredito no processo educacional. Então, como educador, eu acho que deve haver esse processo de ensinamento, tanto nas escolas, como em relação a isso que vocês estão fazendo aqui, entendeu? As mídias começarem a divulgar e proceder nesse processo de conscientização coletiva. Professor, esse caso que trouxe à tona tantas discussões a respeito desse assunto, né, do preconceito, ele aconteceu de uma maneira muito característica, né? É um imigrante negro. Por que o nosso país, apesar de ter a fama de ser muito acolhedor, trata diferente os imigrantes africanos dos imigrantes europeus, por exemplo? Wilker, é muito, muito boa a sua observação, tá? Porque é o seguinte, o Brasil, ele é um país muito tropical e muito alegre, muito festivo, tá? Então, o que atrai as pessoas ao nosso país é essa ideia de festividade. Eu tinha um amigo africano, ele era de Moçambique, e ele falava assim, olha, o brasileiro, ele brinca com tudo, né? Então, você está tendo uma aula, a aula é séria, e no meio da aula o aluno, ele se sente na liberdade de brincar, tá? A grande questão é que quando esse imigrante, né, quando ele chegou aqui no Brasil, ele falou assim, poxa, aqui é muito diferente, porque ele convivia uma realidade racial distinta daqui. Então, quando ele chega aqui, ele percebe que há um tratamento diferente desses indivíduos. Então, assim, o Brasil tem alguns problemas sérios em relação às concepções das discriminações. Ele tem um problema sério em relação às mulheres, ele tem um problema sério em relação aos migrantes, né? E o Brasil, ele tem essa cultura, ela foi implementada a partir de uma história cultural eurocêntrica. Então, quando a gente tem essa ideia, né, de que existem os países, né, ricos, os países pobres, são bem-vindos aqueles que vêm consumir. Então, aqueles que vêm trabalhar, eles são tratados, percebidos pela sociedade como aquele que vem pegar o emprego do brasileiro. Então, quando a gente fala dos africanos, né, a gente tem muito africano vindo estudar, vindo trabalhar, vindo dentro desse processo. E ele além desse processo, né, que é a relação da disputa do trabalho, ele ainda é preto. Então, essa concepção, ele é inserido em uma sociedade, né, que já tem um processo de preconceito racial, e ele ainda agrega a sua concepção do estrangeiro, né? Então, a gente vê os casos aí de assassinato e os casos de morte, a gente observa vinculado a essa questão da migração, está muito vinculado a esse indivíduo, né? Que vai cobrar o que é seu, vai cobrar o que ele é de direito, e aparentemente esse indivíduo não tem direito, né? De cobrar porque esse país não é dele. Então, essa concepção do acolhedor está muito associada à concepção do consumo, tá?
Com certeza, a dificuldade para eles é ainda maior, né, professora? Agora, quais são as maiores dificuldades que os negros enfrentam, eles sendo de fora ou daqui, não importa, no dia a dia mesmo? Essa questão do racismo, a gente sabe que incomoda muito, que é algo aí que a gente tem que eliminar mesmo, mas quais são outras questões aí que o negro enfrenta no dia a dia? Eu assim, vou categorizar duas questões, tá? Uma questão tá vinculado à concepção de acessibilidade, tá? Então, primeiro vou trabalhar a concepção da representatividade, né, da representação simbólica. O Bourdieu fala o seguinte, que todos os seres humanos, ele é marcado por representações simbólicas. A gente dá significado a tudo, tá? Então, quando você observa a vida do preto, né, então, e o preto, esse indivíduo, ele passa ao receber codinomes, e quando ele olha para os espaços sociais, né, uma profissão ou uma representação, ele não consegue, de fato, se identificar. Por quê? Porque há poucas representatividades, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui atendido por um médico preto, tá? Então, quando a gente observa isso, quando você não se enxerga no espaço, né, em determinados espaços, você não almeja estar lá, certo? Então, assim, você até quer estar, mas você não acredita que pode estar. Se não tem ninguém lá, você não consegue. Então, essa concepção psicológica, social, já é um fator, né, limitador desse indivíduo, que tenta chegar lá, mas ele não acredita porque ele não encontra esses espaços. Eu trabalhei 10 anos no sistema prisional como voluntário religioso, e é impressionante, né? Quando eu estava fazendo o doutorado, eu olhava para o lado e via poucos pretos, né? Então, dentro de um programa enorme, tinha poucos pretos. Aí você entra no sistema prisional, você vai ver que está recheado, né, de pessoas pretas. E é engraçado que até dentro do crime você tem aí uma hierarquização, né? Os principais traficantes são brancos. Os que servem esses indivíduos são pretos. A outra questão é a acessibilidade, tá? Então, você não consegue, né? O fator psicológico simbólico já limita muitos processos. E muitas concepções do preto, ele não tem acessibilidade porque ele é recebido de forma diferente nos espaços, né? Então, eu falo para meus alunos assim, sabe desde quando eu sou seguido em um supermercado? E aí ele falou, desde quando, professor? Eu falei, a vida toda, né? Sempre tem alguém ou alguma coisa, né? Te seguindo. Só para falar uma experiência, ontem eu levei meu filho no CAR de Campinas e estava lotado. E aí eu cheguei 3 horas, quando chegou 9 horas da noite, eu perguntei à recepcionista, olha, que hora que vai atender? Né? E ela ficou um pouco irritada, e eu dei um afastamento. Quando eu percebi, tinha 3 guardas municipais já ali fazendo guarda, né? Então, você se espanta porque quando você pensa que tem o acesso, esse acesso é limitado, ele é intimidador para essa concepção. Então, assim, o racismo, ele é uma coisa diária na nossa vida. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a conviver com essas questões. Então, para mim, são as representações simbólicas, é um dos maiores fatores. E essa questão da acessibilidade, o medo de entrar, né? Por exemplo, eu sempre falo que entrar em farmácia à noite é um trauma. Por quê? Porque quando eu era mais novo, uma vez eu entrei numa farmácia e as pessoas levantaram as mãos. Então, assim, aquilo fica marcado. Toda vez que eu entro numa farmácia à noite, eu lembro dessa atitude. Então, a acessibilidade, ela é fundamental para que o preto possa compreender que ele pode chegar em determinados lugares. Professor, e aí, como resolver esse problema? O senhor já falou da questão da educação, acesso à informação. Hoje, eu acredito que as pessoas tenham, né, mais acesso à informação. O senhor tem visto mudanças? O senhor acha que essa conduta vai se transformar ao longo do tempo? Não sei se a gente pode usar essa palavra, mas o senhor é otimista ao olhar para o futuro com relação a esse assunto? Will, que eu sou otimista, certo? Assim, eu tenho um otimismo. Mas meu otimismo não vai muito longe, não.
tá? Eu acho que o otimismo ele não é muito prolongado. A minha esperança é que os meus netos tenham uma convivência muito diferente da minha. Eu creio o seguinte, que assim, apesar de existir muitas informações, também existe muitas informações negativas dentro do processo. Então, à medida que o processo de informação ele vai sendo gerado, tá? Outras informações paralelas também são geradas, né? Então, a gente observa, por exemplo, a internet tem muita coisa excelente, mas também muita coisa ruim, né? Muito ato de violência, essas expressões violentas. Mas eu acredito o seguinte, que a primeira coisa é que a gente tem que passar a estabelecer uma concepção de consciência étnica, tá? Então, essa consciência étnica, ela deve ser estabelecida a partir da voz. Né? Se o poder público, se as mídias, né? Isso que vocês estão fazendo aqui, né? É dar voz. Se os espaços começarem a dar voz, a gente começa a ter perspectiva de mudança de mentalidade. Tá? Então, as mentalidades elas só vão ser alteradas se as vozes começarem a ser escutadas. Tá? Um movimento que eu acho muito importante que tem acontecido é a concepção étnica, né, dos próprios pretos, né, de não aceitar mais as ações preconceituosas. Então, essa ação incomoda muito a sociedade. Então, eu penso o seguinte, muitas coisas já mudaram porque nós começamos a falar, nós começamos a reagir. É o mesmo movimento que ocorreu na libertação dos escravos, tá? A gente tem ali a Princesa Isabel, que assinou a carta, né, de libertação dos escravos, mas ela, 2 anos atrás, já estava fazendo um movimento contrário a esse processo. Mas por que a Lei Áurea foi assinada? Porque houve revolução, houve movimentação, houve fala, houve luta. E a nossa luta, eu falo que a nossa arma hoje é a nossa voz. Então, a gente existe esse processo de luta. Então, muitas coisas têm melhorado porque existe esse processo de luta. É muito comum vocês ouvirem um preto falar assim, eu nunca sofri preconceito, tá? Mas se você for observar a vida desse indivíduo, ele não tem consciência porque ele está naturalizado dentro desse processo racista. Então, assim, eu creio que a voz, né, a busca de falar, e essas vozes, elas começam a entrar forçadamente nos espaços, mas eu acredito, sim, que existe uma necessidade, assim, tanto dos espaços educacionais, como do poder público, né, das instituições começarem a discutir o assunto e falar sobre o assunto, né, e reprimir os assuntos. Eu, como professor, quando eu vejo um ato, por exemplo, eu estou falando de um ato paralelo ao racismo, que é machismo. Quando eu vejo um ato de machismo, eu busco reprimir, eu busco falar, orientar. Agora, existem repressões mais brandas, né, que é um processo educacional, um diálogo, mas existem momentos, né, eu sempre falo assim que a gente precisa, às vezes, Eu trabalhei com dependentes químicos e era assim, alguns falavam e aconselhavam e dá. Mas tem pessoas que você tem que pegar no braço e dizer, olha, presta atenção, olha, e para que as pessoas possam acordar, tá? Então, assim, eu sou otimista nesse sentido, sabe? Acho que uma conscientização tem acontecido. Certo. Professor, uma última pergunta em relação, até uma orientação às pessoas para essa reação, né? Eu acho que existem maneiras e maneiras de reagir, né, a alguma situação. O senhor, como, né, um doutor, um professor, uma pessoa que reflete muito, né, sobre essas questões, o que o senhor pode dizer para essas pessoas? Qual a melhor maneira de reagir, a melhor maneira de lidar em uma situação ali que ela se sente desconfortável, que ela se sente agredida? Até voltando um pouquinho à questão do que o Wilker trouxe, é importante a gente entender que nós temos direitos, tá? Existem direitos a cada um de nós. A gente peca porque a gente não acessa os direitos que nós temos.
Então, eu sou um pacifista, né? Eu sou um pacifista. E eu acredito que todo ato de violência é respondido com atos de violência, tá? Então, quanto mais violenta as ações forem, né, mais reações violentas virão em cadeia. Mas a não violência, né, e o pacifismo, ele não está associado, às vezes, a uma palavra branda. Ou às vezes, abrir mão do seu direito. Tá? Então, eu penso em duas questões. A primeira questão é essa consciência racial e essa consciência dos nossos direitos. Então, se você, preto, é tratado de forma racial, né, e você é tratado por essas questões, denuncie, sabe? Não se cale, se manifeste, fale, se precisar gritar, grite, porque as pessoas precisam enxergar essa realidade. Houve o último caso agora, por exemplo, com o Gabigol, ele saindo do estádio e as pessoas chamando ele de macaco. Pelo áudio, a gente observou que existe 2 ou 3 pessoas chamando ele, mas tinha ali mais de 40 pessoas. E a gente não vê, por exemplo, as pessoas que estão ao lado chamando a atenção, ressarcindo, né? Pegando essas pessoas racistas, entregando para a polícia e falando, apontando, olha, é esse daqui, ó, é esse aqui que está praticando. Observe bem que a gente é muito pacifista, as pessoas são muito pacifistas nesse processo. Então, você que é branco, por exemplo, se você vê atos raciais, denuncie, chame a atenção, aponte, não permita que esses atos sejam reproduzidos na sociedade. E se a gente começar a entender, né, eu falo assim, que um branco nunca saberá o que é ser um preto. Mas essa parceria, tá? Essa parceria, essa convivência, ela tem o poder de mudar o mundo, de mudar as realidades. E aí eu quero trazer para uma questão muito importante daquilo que vocês trouxeram para o início do programa, tá? A concepção da fé e de um Deus que coaduna na empatia e na vivência, no amor ao próximo, tá? Quando você se cala dentro de um processo desse, você se torna um igual. Você não o ama. Se você pegar as atitudes de Jesus nunca se calou dentro dos processos, né? Jesus sempre se manifestou a favor dos excluídos. Então, eu penso que essa perspectiva e essa orientação que eu dou é exatamente nessa perspectiva, de que a gente deve falar, se manifestar, buscar os nossos direitos, né? Se tiver que chorar, chora, se tiver que gritar, grita, mas toda a sociedade precisa entender isso. Não é só o preto que precisa reagir, mas a sociedade precisa também, né, segurar as mãos e vamos. Tem uma palavra africana muito bonita que se chama Ubuntu. Nós somos porque somos todos nós. Então, sou eu em ti e tu em mim. Então, quando você observa, e a gente entende essa cultura africana, a gente começa a entender que nós somos um pelos outros, né? E eu acho isso de uma beleza formidável. Com certeza viu, professor? Nosso tempo já está chegando ao fim, mas antes eu queria tocar num assunto que eu acho que também repercutiu muito recentemente, né? É a questão da liberdade de expressão. Alguns comunicadores foram demitidos ali, tiveram muitos problemas, vamos dizer assim, porque fizeram apologia ao nazismo. E eu acho que a gente pode trazer uma análise também para a questão do racismo. Recentemente, as autoridades do nosso país parece que legitimam de alguma maneira esse discurso racista. Como que a gente pode avaliar o aumento dos casos de racismo aqui no Brasil? Dá para a gente dizer que esses discursos das autoridades, quando vêm de uma autoridade, ele legitima mesmo de alguma maneira? As pessoas precisavam dessa espécie de autorização para serem racistas? Como que o senhor avalia essa questão? Wilco, é formidável, porque é o seguinte, existe um gatilho social, certo? As pessoas estão introjetadas, elas são enxertadas dentro da sociedade dos seus valores, bons ou ruins, entendeu?
Imagine, por exemplo, se o Brasil, essa concepção libertária, né, de expressão, o Brasil criasse um partido da Ku Klux Klan, entendeu? Que odeia o Douglas, o preto, as pessoas, né? Que para essas pessoas deveriam não existir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de liberdade de expressão, nós estamos falando exatamente da ideia de relação, certo? Então, olha, é importante a gente entender. A liberdade de expressão está associada nas concepções opinativas. Então, se eu tenho uma opinião, eu permito também que você tenha a sua opinião. É nesse sentido. Agora, quando alguém tem uma opinião que não permita que eu tenha a minha opinião, isso não é uma liberdade de expressão. Isso é, na realidade, um processo coercitivo da expressão alheia. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, o fundamento da liberdade de expressão é o direito de ser quem eu sou, certo? Mesmo discordando do seu direito. Então, eu me manifesto a minha forma, você se manifesta, você manifesta a sua forma, certo? Isso é liberdade de expressão, tá? Agora, quando fala do indivíduo, isso é um problema, porque você quer eliminar uma parte da sociedade, você quer eliminar uma parte das pessoas, e eliminar não está associado ao processo de liberdade. Então, não há liberdade quando alguém não quer que o outro seja livre. Então, é esse o fundamento. E, de fato, sim, a sociedade, ela se manifesta a partir dos incentivos públicos. Então, isso é muito notório. Quanto mais você se divulga e orienta e informa a sociedade sobre os processos, você muda comportamentos sociais. Agora, quando você, né, traz um processo de que é tudo natural, está tudo normal e está tudo tranquilo, você estabelece exatamente a concepção oposta. Porque você dá voz àqueles que querem coibir os espaços de voz. Entendeu? Então, o poder público, ela tem uma influência muito grande, tá? Dentro dessas questões. Inclusive, no processo eu como professor, no processo de coerção da fala do próprio professor, certo? Então, quando o professor fala, ele é coibido pelo próprio aluno, que diz que eu não posso falar aquilo, porque afeta a concepção dele. Então, essa é uma realidade que eu espero que o Brasil mude recentemente, proximamente, logo, né? Tomara, viu? Professor Douglas Oliveira dos Santos, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Foi muito bom ter esse bate-papo aqui com o senhor, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer vocês o convite, para mim é um privilégio. Quero mandar um abraço para os meus alunos lá da Uniaraguaia, os meus alunos do Dom Fernando I, né? A toda a minha família, os meus amigos, e que esse momento de diálogo possa fazer reflexão e modificar a vida de muitas pessoas, viu? Obrigado, Marina, obrigado, Wilker, pelo carinho e pela receptividade aí de todos vocês. Deus abençoe todos vocês e derrame sobre vocês a sua graça maravilhosa, viu? Amém. Tchau, tchau.